repetição aqui. Então, beleza. Vou compartilhar minha tela. Ok. A aula de hoje, gente, tem como base esse comando aqui, ó, que é o comando for. Comando for. O for, né, se a gente for traduzir ao pé da letra, ele significa para, né? Em inglês, a tradução para o português significa para. Então, olhando aqui na tela, eu tenho um comando chamado for. Ele é um comando chamado de estrutura de repetição, também chamado de loop. Loop, justamente por isso, né? Por repetir, por entrar dentro de um laço de repetição. E nós temos alguns comandos de estrutura de repetição. Um deles é o for, depois tem o while, comando while, que é enquanto, que também é um laço, e tem o do while, que também é um outro tipo de laço. Esses três comandos de estrutura de repetição, eles têm, na verdade, uma única diferença. Por exemplo, vou pegar aqui e tentar demonstrar para vocês memorizarem. Isso daqui é o meu caderno, certo? Tem um caderno aqui. E digamos que você fosse meu aluno, você estaria com o caderno na mão, eu ia te dar uma instrução. Aí eu falaria assim para você. Deixa eu rodar aqui só para eu ver uma coisa. Tá. Eu falaria assim para você. Abra o caderno e rode e folheie 10 páginas. Aí você ia vir aqui, ó. Começar aqui assim. Começou aqui o caderno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você fez a mesma coisa, a mesma repetição, ou seja, o mesmo comando, você executou o mesmo comando, que era rodar uma página 10 vezes, tendo como início o 1 e tendo como fim o 10. Então, essa é a característica do for. A característica do for, sempre ela vai ter um início pré-definido e o término pré-definido também. Início e término pré-definido. Então, esse é o comando for. E ele é usado para você fazer, executar uma tarefa o número de vezes que você precisa. Aí eu tenho uma outra situação do caderno. Novamente o caderno aqui. Eu não sei onde está, mas eu quero que, se fosse o aluno, né, que rode as páginas, né, folheie o caderno até encontrar uma página que tenha clipes. Ó, então eu vou, tem clipes? Aí eu vou perguntando, né, deixa eu ver aqui, ó, tem clipes? Não tem clipes. Tem clipes? Não tem clipes. Tem clipes? Não tem clipes. Tem? Não tem. Não tem. E tem, que é aqui. Então aqui eu cheguei na página que tem clipes. Observe que nesse processo aqui, eu não sabia quantas páginas eu tinha que girar. Então, quando eu não sei, eu preciso de uma condição verdade. Qual é a condição verdade nesse caso? Faça enquanto não encontrar o clipes. Então, faça enquanto. E aí nós temos o comando while. Ele só para de executar quando ele encontra uma condição verdadeira. Entendido até aqui a diferença do for e do while, com esse exemplo que eu dei? Dei um feedback aí pra mim, ok? Sim. Tá bom, muito bem. Meninas, tranquilo? Tá. Aí vamos para uma situação aqui, ó.
que vocês sabem até hoje, se eu falasse para vocês, pegava a Camila lá, Ravagnani, e falasse, Camila, eu quero que você escreva meu nome através da linguagem C 1000 vezes na tela. Pelo que vocês conheciam até então, a Camila ia fazer isso aqui, ó, printf Adriana. Printf Adriana. E aí, continuaria dando printf Adriana. Total de linha de código para escrever Adriana 1000 vezes. 1000 linhas de códigos. Então, o que aconteceu é que o criador da linguagem, né, das linguagens de programação, entendeu que dentro de um código existem rotinas que são repetitivas, que você precisa fazer ela mais de uma vez e na maioria das vezes essa rotina é idêntica. Então eles criaram o loop, que é a estrutura de repetição, para repetir um processo inúmeras vezes, indeterminadas vezes, que é o caso do while, enquanto uma condição não for verdade, ou um número pré-definido de vezes. Então, pensando dessa forma, vamos aqui no meu código, que eu coloquei na tela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma variável de controle chamada i, ó, int i. Eu vou fazer um teste de mesa aqui na lateral, só para vocês acompanharem, tá bom? Int i, eu posso pegar essa variável, vamos criar esse hábito de inicializar ela em 0 aqui, já na declaração de variável. Então, você vem no teste de mesa e coloca 0. Teste de mesa é só um controle seu, tá? E aí eu tenho a estrutura, a sintaxe do comando for. Eu tenho for, que é um bloco com abertura e fechamento. Olha o que o comando for significa ao pé da letra, ó. Para variável i, que começa valendo 1, até que a variável i seja menor ou igual a 10, faça. Aí ela vai fazer o que está aqui dentro. A cada passagem, a cada vez que a pessoa fizer, eu falo, incremente a variável i em 1. O que seria isso? Ó? Então, for i começa valendo 1. Valeu 1. Pergunta, 1 é menor ou igual a 10? Sim. Se sim, vai e executa o que tem dentro do bloco. No caso, ele vai escrever printf a variável i. O que ele vai escrever na tela, então? Vamos colocar aqui um outro. Saída. Ele vai imprimir na tela para mim o número 1. Quando ele subir, ó, é importante que vocês entendam que isso acontece nesse laço aqui, ó, nesse return. Então, ele vem, sobe aqui para cima e o i ganha mais 1. E mais é para colocar 1, né? Então, eu venho e coloco 1 no i e vale 2. Escreva 2, porque i tá valendo 2. Subiu e vale 3. 3 é menor ou igual a 10, por isso ele vai fazer. Escreva 3. Subiu e vale 4. 4 é menor ou igual a 10, então ele vem e imprime, certo? O 4. Subiu e vale 5. 5 é menor ou igual a 10, ele vai imprimir o 5. Aí ele vai continuar o processo, né? Deu para entender aqui o que ele está fazendo. Ele vai fazer a incrementação aqui do 6, do 7, do 8, do 9. Então, quando i estiver valendo 9, 9 é menor ou igual a 10, ele também vai imprimir
9. Subiu e agora vale 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim. Não é menor, mas é igual a 10. Se sim, imprima o i. O i vale 10. Ainda ele vai subir e agora o i vai valer 11, ó. Incrementou. Isso chama incremento. O i tá valendo 11, subiu. E aí a pergunta é: i, que nesse momento vale 11, é menor ou igual a 10? Não, não é mais. Então, ele não entra dentro do for e cairia aqui embaixo, que seria a linha do return 0. Então, coloquei esse código bem simples para vocês entenderem a dinâmica do for. Entendido a questão do incremento aí, o que ele faz, acresce e tem o comando dentro do for, beleza? Beleza? Deem um okzinho aí para mim. Sim, sim, beleza. Tá. Agora vamos pegar o exemplo que eu tinha falado para Camila, né? Eu quero que a Camila escreva meu nome 1000 vezes na tela. Ok, deixa eu compartilhar a tela aqui no CodeBlocks. Adaptando para o que eu falei para Camila, eu quero que você escreva meu nome 10 vezes na tela. Então, agora eu não estou imprimindo mais números, eu quero escrever Adriana, ó, 1000 vezes na tela. O que eu tenho que mudar no código, gente? Fala para mim. O código está sempre pronto. O que eu preciso mudar? Olhando aquele código. I menor ou igual a 1000. Muito bem. Ó, I menor ou igual a 1000. Faça um for que comece valendo 1 até que o I seja menor ou igual a 1000. A cada passagem, incremente o for em 1. Então, vamos compilar. 0 erros. Vamos rodar. Ok. E aí, ele imprimiu Adriana 1000 vezes. Seria legal eu colocar aqui um /m. Compilo de novo. E faço isso aqui. Olha lá. Ó, tá rodando aqui, tá? Ó, rodou, imprimiu 1000 vezes e parou. Isso é um comando for que tá ok, que funcionou e reproduziu 1000 vezes. Vocês já ouviram o termo loop infinito? Um loop infinito acontece quando uma condição nunca se torna verdadeira. E aí ele vai ficar como se fosse um matrix, ó, que seria um erro, né? Eu poderia, por exemplo, ter um programa que eu codifiquei com for e errei alguma coisa na análise lógica e ele vai entrar em loop infinito. Quer ver um exemplo de loop infinito? Aqui, em vez de incrementar, eu tiro 1. Ele não vai dar erro ó, 0 erro, não tem erro na sintaxe. Só que quando eu rodo, ó, se eu deixar o computador aqui ligado até o fim da minha vida, ele vai estar em loop infinito assim, reproduzindo o código infinitamente. Só vai parar se a energia parar, ou se o computador queimar, alguma coisa assim. Mas ele vai estar com o processador o tempo todo ativado. Imagina um erro desse lógico dentro de um programa real. Você poderia estar dentro de um processo lógico muito importante, e aí você errou uma bobeirinha aqui. Às vezes você inicializou com um número errado e ele entrou em loop infinito. Então, esse é um exemplo de loop infinito, porque a condição nunca se tornou verdade. Então, toda vez eu tirava 1 de i, na primeira passagem valia 1, depois ia valer 0, depois ia valer -1, -2, -3, só que enquanto fosse menor ou igual a 1000. Sempre ia ser menor ou igual a 1000, então nunca ia ter uma verdade para ele sair dessa circunstância. Entendido isso também, que tem que ter um carinho especial
na lógica e sintaxe do for, para que vocês não gerem loops infinitos aí. Não vai brincar de Matrix não, hein? Ótimo. Então aqui o correto seria mais. Eu poderia, por exemplo, começar a usar a lógica com o comando for. Eu venho para vocês e falo, eu quero que vocês imprimam todos os pares de 0 até 500. Bom, 0 é número neutro, concorda? Então, 0 é número neutro, o primeiro par é 2. Eu inicializo o for em 2, faço ele ir menor igual a 500, e aí, então, qual que seria o próximo? 2, 4, 6, 8. De 2 em 2 eu consigo os pares. Eu venho aqui, coloco percentual D, vírgula, a variável I. Só que da forma que está o código, ele vai imprimir 2, 3, 4, 5, até 500, concorda? O que eu conserto aqui nesse código para ele pular de 2 em 2? Onde está escrito I++, eu posso colocar I mais igual a 2. Lembra desse operador matemático aqui? Vamos compilar. Nenhum erro. Não quebrei linha, ficou feio. /N, compilo. Olha lá. Os pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, de 2 em 2, até 500. Entenderam que aqui, ó, no I++, eu defino qual é o incremento. Eu quero de 1 em 1, quero de 2 em 2, de 4 em 4. Bom, agora eu quero que vocês analisem aquele código e me respondam. Usando esse mesmo código, agora eu não quero imprimir os pares, eu quero imprimir os ímpares. O que muda? Pensem aí e me falem. O que eu mudo para imprimir os ímpares neste intervalo? I igual a 1. Muito bem, Guilherme. Então, se eu colocar I igual a 1, primeira passagem I vale 1, imprime 1. Segunda passagem ganha 2, o I vai para 3. Testando. Rodou. Vamos lá. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Perfeito. Fácil, né? Fácil? Tá. Fácil porque a gente usou lógica e usou o comando que a linguagem nos apresentou como facilitadora. Mas agora vamos para um outro tipo de enunciado, ó. Imprimir todos os pares de um intervalo definido pelo usuário. Aí a gente tem que parar para pensar. Bom, intervalo. Então, o que significa que tem início e fim? Se tem início e fim, eu vou continuar usando for. Eu não sei onde começa e não sei onde termina. Então, eu não sei início e não sei fim. Quem vai digitar o início e fim é o usuário. Para isso, eu vou ter que pedir para ele. Então, eu vou voltar no código. Vou ter uma variável aqui, início, e ter uma variável, fim. E eu quero imprimir os pares. Aí venho aqui, printf. Digite o início. /N, scanf, percentual D. E comercial, início. Digite o início. Eu vou fazer a mesma coisa para o fim. Digite o fim. Scanf para o fim. E também vou continuar precisando da variável i, que eu vou inicializar ela em 0. Bom, digite o início, digite o fim. A pessoa vai digitar, por exemplo, 7 e vai digitar o fim. Então, eu vou vir aqui e falar i é igual a
1. Não é mais igual a 1, é igual ao início que a pessoa forneceu. E ele vai fazer até que i seja menor ou igual ao fim que a pessoa forneceu. E agora? Eu quero imprimir o par. O que eu mudo no código para dentro dessa circunstância? Vou até copiar o código aí para vocês, para colocar lá no chat. O que eu mudo nesse código para que ele consiga imprimir os pares? Olhem aí. João Pedro vai ajudar. I igual a início, correto, João Pedro? E I menor igual a fim. Já fiz isso. Mas do jeito que tá aí, vocês acham que ele vai conseguir imprimir os pares? Já colei o código aí no chat. O que vocês acham? Imprime ou não imprime os pares? Tenho certeza que tem alguém testando. Natália? Usar if. Ótimo, Guilherme. Exatamente. E vou explicar para vocês por que a gente precisa usar if. Do jeito que tá aqui, ele tá pulando de 2 em 2. Então, olha lá, vou compilar. Vou rodar. Digite o início. Eu quero imprimir de 8, os pares de 8 até 50. 8, 10, 12, 14, 16. Oh, deu certo! Mas deu certo por quê? Quer ver? Eu quero imprimir os pares de 9 até 50. Aí já não deu certo. Por quê? Se eu começar com o início com o ímpar, aquela lógica ali não dá certo. Porque ele está pulando de 2 em 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer i++, para ele passar por todos os números. E vou fazer uma pergunta lógica. Ó. If, se eu pegar o i, que é a variável, que vai estar valendo o número que a pessoa colocou, 8, 9, 10, 11, até o final, dividir por 2 e tiver resto 0, printf, percentual d, variável i. Ou seja, se ao pegar o número, dividir por 2 e esse número tiver resto 0, aí sim ele cai dentro do if e imprime o i. Vamos ver. Isso independente da situação, ó. Início 9, término 65. Não quebrei linha. Barra N. Nove, 55. Ele achou o par, ó. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, até 54. Então, essa lógica resolveu o meu problema desde que eu tenha o início e o fim fornecido pelo usuário. Entenderam aí, galera? Muito bem, Guilherme, você acertou que tinha que usar o if. Entendido? Outra situação. Se eu quisesse, então, agora imprimir os ímpares, o que eu mudo no código? Aí eu quero a contribuição de vocês. O código está assim. O que eu mudo nesse código para que ele consiga imprimir os ímpares? Boa, Eduardo. Muito bem, Eduardo. Ao invés de i mod 2 igual a 0, eu vou perguntar se for diferente de 0. Ou seja, porque o resto não deu 0, significa que ele é um ímpar.
Então, vamos lá. 2,57. Ele vai imprimir, então, 3, 5, 7, 9, 11, até 57. Joinha, Eduardo. Muito bem. Tá dando para sentir o quanto que o comando for é útil? Sim? Extremamente útil. Você consegue otimizar seu código, deixar o código mais enxuto. É bem provável que se vocês pegarem o programa que fizeram lá atrás, em algumas situações vocês vão observar e falar, olha, daria para ter usado o for aqui, se eu soubesse do for naquela época. Então, mais um exemplo que é muito útil. Por exemplo, vocês já tem nota lá lançada, né? A média do bimestre. E cada um teve uma nota diferente do outro. Eu tenho aqui a listagem de alunos. E aí eu queria entender qual foi a média da sala. Para entender qual foi a média da sala, eu não preciso somar todas as notas. Então eu vou ter que criar uma lógica para descobrir qual foi a média de vocês. Só que eu não quero, por exemplo, fazer... Quantos alunos nós temos aí? 20 alunos, né? Eu não quero ficar com 20 linhas, digite a nota do aluno 1, digite a nota do aluno 2, digite a nota do aluno 3. Eu quero fazer isso de forma mais inteligente. Então, eu vou pedir... Vou apagar tudo aqui, tá bom? Para refazer. Eu vou pedir a quantidade de alunos. Eu vou pedir a nota de cada um. E vou ter a variável média. Além da variável i, que está sendo inicializada em 0. Venho aqui e pergunto para o usuário do programa. Printf, digite a quantidade de alunos da turma. /n. Venho aqui, scanf, percentual d, para a variável equant. Para que eu quero a quantidade de alunos? Para fazer um for i que comece em 1, ou seja, aluno 1, até que seja menor ou igual a quantidade, passando de 1 em 1. Se ele colocou 20 alunos, ele vai fazer um for de 1 até 20. E dentro desse for, eu vou fazer o pedido de notas. Printf, digite, aí dá para deixar bonitinho aqui, ó, a nota do aluno, percentual d / n. Que aluno? Aluno i. Quanto vale i? Vale 1 na primeira passagem. Então, digite a nota do aluno 1. Aí eu venho aqui, ó, scanf, percentual. Já vou corrigir lá. Percentual f, vírgula, nota. E variável nota. Como nós estamos trabalhando com nota, tanto a variável nota quanto a variável média, nós vamos declarar elas como float. Vamos rodar do jeito que está, só para entender o processo. Digite a quantidade de alunos, e ele vai ter que pedir para mim a nota dessa quantidade de alunos. Compilo. Digite a quantidade de alunos da turma. Vou trabalhar aqui só com 6 alunos para ser mais rápido. 6 alunos. Digite a nota do aluno 1, 5. Digite a nota do aluno 2, 8. Do aluno 3, 5,5. 4, 10. E 8. Perceba que eu consegui, então, digitar a nota de todos os alunos. Qual é a lógica que eu vou usar para calcular a média dessa turma? Para calcular a média dessa turma, eu tenho que somar todos esses daqui, ó. Todos esses,
para depois dividir para a quantidade de alunos da turma. Então, eu posso vir aqui, ó, criar uma estratégia assim, ó. Soma, que começa valendo 0. Aqui, quando você fornecer a nota, você tem que ir somando a nota de todos esses alunos. Então, soma, que é uma variável para guardar o resultado de todas as notas, mais igual a variável nota. Então, soma valia 0, depois 0 com a nota que você digitar. Depois, digamos que você digitou 5, soma vai valer então 5. Subiu, 5 mais a próxima nota. Então, ele vai conseguir fazer um cumulativo. Só para vocês observarem aqui, ó, eu vou fazer um printf para vocês verem o que ele está imprimindo. Printf percentual.2f, variável soma. E vou quebrar a linha aqui para a gente entender o processo. Rodou. Digite a quantidade de alunos da turma. Então, eu vou ter 5 alunos agora. A nota do aluno 1 é 5. Ó, a soma deu 5. Porque era 0 mais 5. Digite a nota do aluno 2, 4. Então, pela lógica agora, tem que dar 5 mais 4. 9. Então, ele vai acumulando os valores. Digite a nota do aluno 3. Ele tirou 8. A soma deu 17. Aluno 4, 9. A soma deu 26. Aluno 5, 7. A soma final deu 33. Então, com essa linha de somatória aqui, que é como se fosse uma variável de apoio para ir somando, acumulativa, eu consegui guardar todas as notas. Quando ele sair do for, eu venho aqui e calculo a média, ó. Fora do for, média recebe a soma das notas dividido por o que, galera? Eu vou dividir por qual valor aí? Quanti, Camila? Yes! Eu vou dividir por quanti, lembrando que tem que ser fora do for, senão ele vai fazer esse cálculo toda vez. E aí, então, eu vou colocar a mensagem. A média da turma é percentual.2f, variável média. Vamos lá, compilei, rodei. Digite a quantidade de alunos da turma. Nós temos 5 alunos. Digite a nota do aluno 1. 5, 8, 7, 5.5, 9. A média da turma é 6.90. Imagina fazer um código sem usar for para calcular a média de uma turma de 100 alunos. Eu ia ter pelo menos 100, 200, umas 220 linhas de código. Então, com o comando for, eu reduzia, na verdade aqui, né, a 19 linhas de código. Deu para entender esse exemplo? Acharam útil? Consegue entender que, de acordo com aquele exemplo, dá para vislumbrar várias outras possibilidades? Você consegue fazer várias outras coisas. Deu sim, né? Legal. Tá. Então, voltando aqui, essa seria uma situação, né? Percebam que você pode usar a variável i para imprimir dentro do for. Dependendo da situação, você não precisa da variável i para nada. E dá para ir criando inúmeras situações. Agora eu vou abrir aqui a apostila para mostrar um negócio para vocês. Um minutinho só. Lógica. Unidade 3.
Vou dar uma olhadinha aqui na apostila, se eu tô pulando alguma explicação que vai fazer falta para vocês lá no trabalho, tá bom? Vou percorrer aqui para ver se acho algum conceito. Ah, lembrei. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui. Na programação, isso em todas as linguagens, existe um comando chamado randomize. O comando randomize, ele é usado em várias situações lógicas. Vou citar coisas que eu já fiz, que eu usei o randomize. Por exemplo, há um tempo atrás, lá no Instituto Federal, dentro de alguns cursos, alunos que sabiam informática básica eram dispensados da disciplina de informática básica. Isso quando todos os cursos tinham informática básica. E era um perrengue gerir isso, porque tinha que fazer uma prova escrita, ou ia para o laboratório de informática, não dava para corrigir, era muita gente requisitando a prova. Então nós fizemos eu fiz na época um programa chamado TOB, né? Teste Operacional de Informática Básica. O que eu fiz na época? Eu fiz um banco de dados. Nesse banco de dados eu cadastrei lá várias questões de Word, Excel, tipo fórmulas de Excel. Eu acho que eu criei um banco de dados com umas 500 questões. Para quê? Para que o programa que eu criei através de uma lógica entrasse lá no banco de dados e trouxesse questões para as pessoas. Só que se eu não criasse uma lógica inteligente, eu ia colocar toda aquela galera que queria fazer o teste no laboratório de informática, um aluno sentado do lado do outro, e o computador ia abrir um teste, que na época era um teste de 40 questões, e abrir o mesmo teste para Camila, o mesmo teste para o Evandro, o mesmo teste para o Felipe. E aí um ia colar do outro de boa, porque era questão de alternativa. Então aí eu peguei e usei o recurso que se chama randomize. O que o randomize fazia? Quando eu ligava o computador, um exemplo, quando o Felipe ligava o computador e abria o software, ele ia lá no banco de dados e fazia um sorteio aleatório de 40 questões. Então ele sorteava de 1 a 500, 40 números aleatórios. Então 2, 8, 7... E aí montava o teste para o Felipe. Quando a Camila ligava o computador, o comando randomize também era acionado para selecionar 40 números aleatórios. E ao sortear 40 números aleatórios, ele ia lá no banco. Sorteou 1, ele ia lá, questão 1, tchum, trazia para Camila. Sorteou 7, ia lá, trazia para Camila. Como é randômico, qual é a chance do teste da Camila e do Evandro ser igual? Era quase zero. Quase zero não, era zero, porque eu tinha 40 questões envolvidas e elas eram randomizadas dentro de um processo. Esse é um exemplo de utilização do comando randomize. Outra situação que é o comando randomize, um jogo de dados. Um jogo de dados é um randomize. Você joga um número, um dado, e ele vai dar randomicamente um número de 1 a 6. Então, dá para fazer um jogo de dados? Dá para fazer um jogo de dados. Outra situação do comando randomize, eu poderia, por exemplo, ter um jogo caça-níquel. Esses jogos que vocês veem aí, ó, isso não é uma apologia para os jogos de azar, mas esses jogos que vocês veem de caça-níquel, lá dentro tem um comando randomize rodando, que é, roda 3 figuras, né? Figura 1, 2, 3. As 3 figuras são iguais? Se são iguais, a pessoa ganhou.
O que ela fez? Ela randomizou números. Número 1 é um abacaxi, número 2 é uma banana, número 3 é uma maçã. E aí, deu 1, deu 2. Banana, maçã. O que acontece é que nos jogos caça-níqueis, eles viciam um randomize, às vezes, para que você nunca acerte, né? E aí eles fazem um jogo sujo lá dentro do código, mas é um código randômico. Então, todas as linguagens têm o comando randomize, a diferença é que tem sintaxe diferente. Então, aqui na linguagem C, eu vou montar para vocês verem esse teste aleatório. E depois vocês vão poder usar a criatividade para criar o que vocês quiserem. Então, eu posso vir aqui, ó, sorteio. Sorteio. Para usar o comando randomize, eu preciso de duas bibliotecas novas, ó. Eu preciso da stdlib.h, que é o que habilita usar o comando rand, e eu preciso da time.h, que é uma bicicleta. Não, tô pensando em bicicleta. Que é uma biblioteca que puxa o time do computador, o data e hora do computador. E eu vou precisar dela para inicializar o comando. Então, começando o código, ó, int sorteio. Todo comando randomize precisa gerar uma raiz. Nós chamamos de raiz do randomize. É como se fosse uma inicialização do comando. Se você não colocar essa linha de código, o seu código fica viciado. Ou seja, ele sempre começa dando a mesma coisa. E sempre vai dar a mesma coisa. Então, aqui, para inicializar, eu uso o comando srand time, aqui entre parênteses nu, letra maiúscula mesmo, que significa inicialize o comando randomize com o time do computador. Então, gente, qual é a chance de uma inicialização ser igual a outra se o time do computador trabalha com hora, minutos, segundos e milésimos de segundos? Então, a inicialização de um programa que rodou agora nunca vai ser igual ao programa que rodar daqui a 1 milésimo de segundos. Então, essa é a raiz do randomize que garante que você não tenha números viciados e sempre idênticos. Então, esse código aí é crucial. Bom, depois que você inicialização da raiz do randomize, você pega a variável para guardar o número sorteado e você coloca aqui, ó, sorteio recebe rand, que é o comando, abre e fecha parênteses, percentual, o número que você quer gerar. Quando você coloca aqui percentual 50, ele gera de 0 a 49. Então, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 49. Escreva a variável sorteio. Vamos compilar. E vamos rodar. Olha o número que ele gerou, 36. Se eu rodar de novo, como ele vai ter uma nova inicialização de srandTime new, ó, 35. Já não foi igual. Vamos rodar de novo. 5. Ele está obedecendo o intervalo de 0 a 49 e não está viciado. Ou seja, ele nunca começa igual um ao do outro. Ok? Até aqui? Ok? Então, isso é usado para gerar números aleatórios. Dá para ter inúmeras ideias e dá agora para a gente colocar ele dentro do for. Vamos ver dentro do for como ficaria isso. Ah, eu quero gerar 10 números aleatórios no intervalo, olha só o que vai mudar, de 1 a 50. Pô, a professora falou que ele gera de 0 a 49, como que eu vou resolver isso? E agora eu quero gerar
10 números aleatórios. Eu deixo a inicialização aqui fora, o sRangeTime null. Crio a variável de controle do for, inicializo ela em 0. Faço o meu forzinho aqui e é igual a 1, até que i seja menor ou igual a 20, que eu falei, 20 números aleatórios, e mais. Joga a variável sorteio lá para dentro. Só que eu quero de 1 a 50. Toda vez que você quiser começar em 1, você coloca aqui na frente mais 1. Senão ele começa em 0, tá? Então aqui é uma forma de contornar essa questão de começar em 0. E imprime o sorteio. Bom, eu falei que quero até 49, né? Até 50. Vamos colocar, não, eu quero de 1 até 100. Que ele gere números aleatórios de 1 até 100, 20 vezes. Vamos rodar. Olha lá, deu 3, deu 2, deu 51, deu 6, 16, deu 16 de novo, porque eu não estou contornando ainda os repetidos. A gente vai conseguir fazer isso quando tiver vetor. E aí ele gerou meus 20 números aleatórios. Ok, avançamos mais um passo. E afinal, daria para brincar de jogo de dados? Dava. Eu vou adaptar isso para um jogo de dados que a pessoa pode jogar 10 vezes. E ao término das 10 vezes jogadas, eu informo quantos acertos essa pessoa teve. Então, eu vou precisar ainda ter uma variável aqui chamada aposta, que a pessoa vai apostar, e quantos acertos ela teve, também inicializado aqui em 0. Começa assim, ó. Então, ela vai jogar 10 vezes o dado, manda uma mensagem, printf, faça a sua aposta. Sua aposta. Entre 1 e 6. Ok. A pessoa vai digitar alguma coisa. Eu vou capturar isso para a variável aposta. Apostou. Faço o sorteio. Então, eu quero de 1 até 6. Então, eu vou colocar 6 mais 1. Senão, ele ia fazer de 0 até 5. Faça a sua aposta. Faça o sorteio. Tudo isso dentro do for. Aí eu faço, se a aposta é igual ao sorteio, se a aposta for igual ao sorteio, significa que ele acertou. Então, eu pego a variável acertos e acresço 1. Ele vai poder jogar o dado 10 vezes, ó, tudo isso dentro do for. Depois que ele acabou as 10 tentativas, aqui fora eu falo, você teve percentual de, vírgula, acertos. Vamos ver se rola? Vamos testar? Faça a sua aposta entre 1 e 6. Bom, eu acho que 2. Vamos ver quanto que vai dar o dado. Deu 2. Ai, menina sortuda. Faça a sua aposta entre 1 e 6. Eu quero 5. Tá ruim aqui porque não tem quebra de linha. Pera aí. Barra N. Tá. Barra N. Vou quebrar a linha. Vamos testar.
começar com 2 que eu tive sorte. Faça sua aposta entre 1 e 2. 2 deu 5. Faça sua aposta entre 1 e 6. 2 deu 3. Entre 1 e 6. 3 deu 1. 5 deu 6. Nossa, não acertei nenhum. 2 deu 1. 6 deu 1. 1 deu 2. 2, 6. Tá, o último eu acertei, ó. Faça sua aposta entre 1 e 6. Eu coloquei 5, deu 5. Você teve um acerto. Muito bem. Entendido aqui, gente, que dá para ir juntando os códigos que a gente já aprendeu, ó. Hoje a gente aprendeu randomize, já sabíamos usar o if, já sabíamos usar o incremento e colocamos ainda dentro do for, que é o comando da noite. Deu para entender? Entenderam aí, gente? Legalzinho, né? Dá para ter várias ideias, inclusive usando randomize com estrutura de repetição. Daria para fazer um jogo de bingo, dá para fazer um jogo da velha, de repente. Dá para ter várias ideias, tá bom? Só que tem uma coisa que eu quero já inicializar com vocês. Olha só. Faça sua aposta entre 1 e 6. Scanf, aposta. Eu apostei. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Faça sua aposta entre 1 e 6. Aí eu venho aqui e coloco 10. Deu erro? Não deu erro, só que eu tô colocando números aqui, ó, que estão fora da minha lógica. Ok? Eu sei o que passou na cabeça de vocês. Vocês devem ter pensado assim, ó. If aposta menor que 1 ou aposta maior que 6, vocês iam falar para a pessoa fazer a aposta de novo, não é isso? Quem pensou isso como solução? Seria uma solução, seria? Com aquilo que vocês sabem até hoje, isso seria uma solução, não é? Sim? Sim. Só que, Jackson, Evandro, o que acontece? Até é uma solução. Só que quando eu mando compilar, ó, e rodo, faça sua aposta entre 1 e 6. Eu coloquei 80. Ele vai cair no if, certo? Faça sua aposta entre 1 e 6. Se eu continuar colocando 80, ele já vai para o segundo pedido. Por quê? Fiz a aposta, eu coloquei 80. Se a aposta é menor que 1 e a aposta maior que 6, faça a sua aposta. Então, no caso, eu coloquei 80, ele entrou aqui e pediu a aposta de novo, ó. Só que eu coloquei 80 de novo, ele não tem um outro if para validar o segundo número que eu digitei aqui dentro. Então, se eu coloquei 80 no segundo, ele já caminha o código para cá. Entenderam? Entenderam isso? Que o if aí não resolve? Só falo. Se não entenderam, pode falar, eu volto lá. Entenderam que o if não resolve? Meninas, entenderam? Camila, João Pedro. O if ali não tem como resolver. Ele vai resolver só a primeira situação, só que se a pessoa continuar digitando errado, deu ruim. Não entendeu, Camila? Vou fazer aqui passo a passo, ó. Eu tô pedindo o primeiro número, certo? Então, a primeira passagem do for significa que eu tô jogando a primeira vez. Faça a sua aposta entre 1 e 6. Eu coloquei 80. 80 não é um número para poder jogar, tá errado. Aí é ótimo, eu tenho um if aqui, ó. Se a aposta é menor que 1
e a aposta maior que 6. Ele vai entrar dentro do if, porque o número não está no intervalo. E vai pedir de novo a aposta. Faça a sua aposta entre 1 e 6. Só que o chatinho do usuário vai e coloca 80 de novo. Aí, ele caminha, porque depois desse if, não valida de novo se a aposta está certa ou está errada. Aí ele caminha de novo para o sorteio aqui e continua o código. Entendeu que ele valida uma única vez e se o usuário continua fazendo errado, eu não tenho uma sequência infinita de ifs para poder validar. Entendeu, Camila? Tá. Então, qual que é a saída aqui? Vou tentar montar uma saída. Do Ok, testei aqui, deu certo. A saída é para a gente já começar a usar o comando do while, que é o laço de repetição. Olha o que eu falei assim. Esse código, ó, do while, enquanto, né? Do enquanto. Quer dizer, faça, do significa faça alguma coisa enquanto. Olha a sintaxe. Faça, abre e fecha o bloco. O que eu quero fazer? De qualquer forma, eu quero fazer uma aposta. Faça a sua aposta entre 1 e 6. Leia para a variável aposta. Quando você leu, a pessoa digitou 80. Aí eu estou falando, enquanto aposta menor que 1 ou aposta maior que 6. 80 é maior que 6. Aí ele vai fazer o quê? Enquanto faça. Aí ele vai ficar aqui rodando, ó. Ele vai ficar em loop. Enquanto eu estiver digitando um número maior que 6, ó. Faça a sua aposta, 80. Faça a sua aposta, 80, 80, 80, 80, 80. Ele tá lá dentro daquele laço. Aí eu venho e digito um outro número, aí 5, né? Faça a sua aposta. Ele sai do loop. Entenderam aqui, ó? Faça, pede a aposta e se certifica que enquanto a aposta for menor que 1 ou a aposta for maior que 6, ele fica preso no laço, te obrigando a digitar o número corretamente. Entenderam isso daí? Esse é o comando do while. Entenderam ou não? Podem ser sinceros. Sim, legal. Vocês podem usar ele para fazer validações, né? Eu não quero que digite um número errado. Aí você fica obrigando o usuário a digitar corretamente. Então, é um comando bem útil aí também, tá? Então, esse é um exemplo de uma situação em que eu podia usar o do while dentro de um for. Então, até agora a gente viu de novo. Então, vou fazer uma síntese aqui, ó. Nós aprendemos a usar o randomize, aprendemos a usar o for com incremento, o for com decremento, o for com if dentro, o for com loop infinito, que é uma catástrofe, e aprendemos a usar o do while, que é o faça enquanto. E agora eu vou fazer um exemplo só usando o while com do while. Veremos.
Eu não sei quantos alunos eu tenho na turma. Lembra o exemplo de calcular a média? Eu não sei quantos alunos eu tenho na turma. Eu quero novamente calcular, receber a nota da turma para calcular a média dessa turma. De contador, já explico para que serve o contador, mas eu não sei quantos alunos eu tenho na turma. Então, quando eu não sei, eu falei isso no início da aula, né? O for eu vou usar com início e fim. Quando eu falei eu tenho 20 alunos na turma, eu usei o for e deu certo, porque eu consegui inicializar ele com início e fim. Mas eu tenho aqui uma lista, ó, eu não sei quantos alunos eu tenho. Cada turma tem uma quantidade de alunos. Então, com fim indeterminado. Quando o fim é indeterminado, eu não sei quantos tem, eu tenho que usar o do while, que é o do ou while. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Do, faça. Faça o quê? Eu vou fazer a pergunta, né? Printf, digite a nota do aluno, barra N. Scanf, percentual F para a variável nota. Do jeito que está aqui, ainda não tem lógica nenhuma. Digite a nota do aluno, leia nota. Eu preciso criar uma condição, que é isso aqui, ó, enquanto. Eu não sei como criar essa condição. Qual é a condição? A condição é quando eu mandar parar. Então, eu vou vir aqui e criar uma variável de resp. Inicializo a variável resp com 0. A cada vez que eu peço para digitar a nota do aluno, e eu digitei, eu pergunto assim, printf, deseja continuar? Ou seja, tem mais alunos, né? Poderia perguntar, tem mais alunos? Scanf, aí você coloca assim, ó. Vou até mudar aqui, resp igual a 1. Deseja continuar? 1 para sim e 2 não. Deseja continuar? 2 pontos. 1 para sim e 2 para não. Capturo a resposta. Percentual D para resp. Ponto e vírgula. Com isso, eu já tenho uma condição, gente. Então, eu já posso vir aqui, ó, e fazer faça. Digite a nota do aluno, leia a nota do aluno. Deseja continuar? 1 para sim e 2 para não. Eu vou fazer enquanto o quê? Enquanto resp for igual a 1. Vamos testar? Não usei a variável i, por enquanto. Tá. Digite a nota do aluno, 10. Deseja continuar? Sim. Digite a nota do aluno, 7. Deseja continuar? 1. Sim. Digite a nota do aluno, 8. Deseja continuar? Não. 2. Encerrou o processo. Entenderam que eu criei uma variável inicializada em 1, que era a minha condição do while, e eu manipulo ela quando eu desejo encerrar o loop. Por isso que ele é infinito. Quer dizer, é sem fim pré-definido. Eu vou fazendo e em determinado momento eu falo que quero continuar ou que eu quero parar.
Entendido até aqui? Travou? Ai, meu Deus. Voltou? Voltou? Onde que eu parei? Onde que vocês viram eu travando? Até que ponto que eu tava? No começo? Ai, que dó! Ah, tá. Só não abriu o comando. Travou. Tá bom. Eu vou retomar aqui de novo, tá? Reexplicar e veremos. Bom, nesse meu exemplo, como eu estou usando uma estrutura de repetição chamada do while, que é faça enquanto, eu tenho que ter uma variável que indica a condição. Para minha condição, eu coloquei aqui, ó, resp vale 1. Resp vale 1. Faça. Digite a nota do aluno, eu capturo a nota do aluno e falo, deseja continuar? Enquanto eu colocar 1, ó, significa que eu quero continuar. Então, enquanto resp for 1, eu continuo a fazer tudo o que está aqui. Durante a execução, ó, percebam o seguinte. Digite a nota do aluno, 5. Deseja continuar? Sim ou não? Sim. Digite a nota do aluno, 8. Deseja continuar? 1 para sim e 2 para não. 2, não quero. Aí ele parou porque resp não é mais igual a 1. E ele só faz enquanto resp for igual a 1. Retomamos, né? Entenderam aqui? E eu vou finalizar o programa agora, deixando ele super inteligente e super lógico. Eu ainda quero calcular a média, mas eu também não sei quantos alunos tem essa turma. Então, eu vou ter uma variável contadora, ó. Conte. Conte começa aqui fora do loop, ó, do do, valendo 0. Então, a cada vez que ele passa no loop, eu venho e falo conte mais. Ou seja, digite a nota do aluno. Contador vale 1, porque é o primeiro aluno. Subiu. Digite a nota do aluno. Contador vale 2, porque é o segundo aluno. Ele vai fazendo. Então, vamos testar por etapas. Depois que eu encerrar o loop, eu quero fazer um printf aqui, ó. Total de alunos da turma. Barra N. Percentual D. Conte. Vou testar para a gente ir acompanhando passo a passo o que está acontecendo aqui. Vou rodar. Digite a nota do aluno. 6. Deseja continuar? Sim. É um aluno, concorda? Digite a nota do aluno. 8. Deseja continuar? Sim. 2 alunos. Digite a nota do aluno. 6. Deseja continuar? Não. 2, não. Quantos alunos eu tenho? Total de alunos da turma, 3. Eu usei uma variável contadora para dentro do loop eu conseguir armazenar quantas vezes eu passei pela estrutura de repetição. Joia? Essas variáveis contadoras são muito importantes também dentro de diversas lógicas. Toda vez que você quiser acumular quantas vezes você passou pelo loop, você cria um conte que começa valendo 0 lá em cima e a cada passagem ele vai fazendo um incremento. A gente vai finalizar o programa, porque a ideia é, assim como naquele do estrutura de repetição, calcular a média da turma. Então, eu vou ter aqui, ó, soma, começa valendo 0.
venho aqui e falo que soma recebe o valor de soma mais a nota. Pronto! Criei um cumulativo das notas. Para aqui fora do while, fora da estrutura de repetição, eu pegue soma, média, recebe a soma. Ao contrário daquele que eu sabia o final e dividia pelo número final, aqui eu vou dividir por qual variável, galera? Para calcular a média. Qual variável? Muita gente digitando. Muito bem! Eduardo, Camila, conte. Vou dividir por conte. Com isso, eu venho aqui no final e consigo, então, a média da turma é percentual 0,2f, porque é float, e coloco aqui a minha variável média. Ó, o código como tá bonitinho, todo indentado, ó. Lembrando que dentro de um bloco eu indento 3 para entender que tudo isso faz parte do bloco. Vou compilar. Digite a nota do aluno. 5, quero continuar, 5, quero continuar, 8, quero continuar, 8,5, quero continuar, 7,5, não quero continuar. Total de alunos da turma, 5. A média da turma é 6,80. Show, né? Começou a ficar mega inteligente. Olharam o código aqui, então com isso a gente cria mais um tópico que é a estrutura de repetição do while, que é teste no fim. Entenderam? Dúvidas? Agora eu vou ficar alguns minutinhos aqui para vocês tirarem dúvidas, perguntarem. Nesse continuar, se colocar qualquer número que seja acima de 1, ele para? Não, deseja continuar 1 para sim e 2 para não. Então, na verdade, aqui, ó, 1 para sim, ele só vai parar se você colocar 1. Se você colocar 8, 9, ele continua. Então, a limitação aqui, de fato, é 1. Nem faz muito sentido fazer uma validação aqui, né? Porque é 1 para sim, você poderia até deixar em branco aqui, ó. Deseja continuar? 1 para sim, 1 para sim. Qualquer outro número que a pessoa colocar aqui, ele não ia parar, tá bom? Daria para fazer enquanto, né? Mas aí seria uma lógica desnecessária até para essa circunstância. Se digitar 3, ele não vai parar, porque é diferente de 1. Ele só para se digitar 1, tá bom, Jackson? Até daria para colocar um do while de novo ali, mas eu acho que é uma lógica que não ia agregar tanto para essa circunstância aí, tá? Mais alguma dúvida, gente? Não? Acho que é um tipo de aula, né, que vocês vão ter que pegar de novo e reassistir essa videoaula, né, para retomar alguns conceitos, alguns exemplos. Isso, um continua. Qualquer outro. Um igual continua. Qualquer outro para, pois parou. Não era para parar. Se você digitar 3, ele não ia parar, né? Ah, sim. Se você digitar 3, ele vai parar. Ele só vai continuar se você digitar 1. Fiquei confusa aqui. É isso mesmo, Jackson. Somente 1 para continuar. Qualquer outro, ele para. Isso mesmo. Poderia colocar até na mensagem isso daí, né? 1 para continuar, qualquer outro para parar. Ok, faz sentido. Dúvidas, turma? Vocês acharam isso difícil?
normal, possível, só me pontuem para eu entender. Coloquem aí, escala de dor, de 1 a 10. Cada um coloca a sua escala de dor de 1 a 10 nesse conteúdo de hoje, para que eu entenda. 10 é muita dor. 0, Eduardo, beleza. Não tenho vergonha. 3, ok. 1, bacana. Só testando para ver se a dor aumenta. É na hora dos exercícios que a dor aumenta. Não sabe quanto dói. Angélica, assiste de novo, tá bom? Por favor, porque de fato tem bastante detalhezinho. Talvez esses 10 minutos vão impactar, tá bom? 2. Gente, eu esperava ouvir até de 1 a 4. De 1 a 4 era o que eu esperava ouvir. Então tá dentro do que eu previa. Era um conteúdo mais extenso de hoje, né? Com comandos novos, vários comandos novos. Se doer muito tem que gritar, isso mesmo. Então, o que eu planejei? Eu planejei que com essa aula vocês teriam subsídios, né? Sintaxe, muita sintaxe, que é como escrever o comando, e um pouco de lógica, até porque não daria para eu criar todos os exemplos lógicos que dariam para fazer com a estrutura de repetição. Mas eu estou dando assim bastante subsídio para vocês começarem então aquela lista que eu disponibilizei na verdade no sábado, né? E aí teve esse delay aí por conta do meu probleminha. Mas ainda hoje daria para vocês usarem essas 2 aulas finais para já dar uma olhadinha lá na lista de exercício. Ela foi prevista para usar for, a lista, mas se vocês encontrarem algum que dê para usar o do while, vocês também podem usar o do while. É isso que eu quero sentir. Se vocês encontrarem lá alguma situação que dá para usar o do while, fiquem à vontade para usar o do while. Beleza? Por que a Camila deu risada? Se doer, grita, dor é assim, né? Por isso que você riu, Camila. While sem o do, Eduardo? While sem o do, eu nem expliquei porque ele nem se usa muito, mas porque ele dá mais trabalhinho e não resolve. Seria isso aqui, ó, while. Teste no início e teste no final. Você coloca aqui, em vez de colocar esse while aqui, ó, você tira ele daqui, tira o do, coloca ele aqui. Enquanto resp igual a 1, que é o teste no início. Só que ninguém cria um programa, por que eu não falei sobre o teste no início? Ninguém cria um programa que não vai executar o processo pelo menos uma vez. Então, do, faça, desse jeito também funciona, ó, desde que o resp aqui seja 1. Então, enquanto resp igual a 1, faça. Só que o que acontece, se aqui resp fosse 2, ó, um exemplo aqui, ó, resp 2. Ele não fez nada, concorda? Por quê? Como ele testa no início, e resp está valendo 2, enquanto resp igual a 1, ele já não faz no começo. Mas também é um comando que a gente usa bastante, testar no início, desde que você se certifique que aqui esteja de acordo com aqui, tá bom? A diferença, então, é que o do testa aqui no final e tem ponto e vírgula, ó, ponto e vírgula, e começa com do aqui em cima. E o outro não tem o do e testa lá em cima sem o ponto e vírgula aqui na linha de instrução. Boa pergunta também, Eduardo, senão ia passar batido, né? Você tentou fazer, Evandro? E não rolou muito? Não rolou química? Sem aula? É mais chatinho, né? Mas tá bom, tentou, que bacana. Bacana que tentou.
Amanhã é entrega de trabalho de sábado? Não é, Jackson? Deixa eu ver. Pera lá, que eu vou entrar lá para dar uma olhada. Moodle. Hoje é dia 22. Não. Ó, sábado. Tá assim, aula 14, Moodle 19/6. Início do trabalho prático. Então, lá no sábado, eu tô pedindo para vocês abrirem o trabalho prático, começarem ele. E amanhã, vocês continuariam, por isso que eu falei, é uma lista mais extensa, eu dei um prazo maior. Amanhã, vocês continuam a fazer a lista de exercício e vocês podem enviar até o dia 30/6, tá bom? E o que aconteceu, que eu quis ganhar tempo, eu falei um pouquinho sobre o while e do while, mas depois eu vou ter mais uma aulinha aqui falando sobre o while e do while também, tá bom? Então é dia 30/6, Jackson, a entrega final, beleza? Então beleza, gente. Vou encerrar, falei bastante hoje e bastante coisa nova, tá bom? Acho que tá de bom tamanho. Isso aí, já dá para fazer os exercícios. Boa noite, obrigada por terem vindo e por a gente ter conseguido alinhar os conteúdos. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, gente. Obrigada a você, Natália. Tchau, Ricardo. Obrigada a você. Boa noite.